como jogador de futebol do Robinho praticamente se encerra aí também, né, Pablo? Pois é. O Killing, eu estava até lembrando do caso do Mendy, lateral do City, a carreira dele também praticamente acabou, né? Exatamente. E nenhum clube ou patrocinador quer qualquer tipo de vínculo quando tem uma acusação grave como essa e aí uma decisão da justiça confirmando que, de fato, houve um crime. Então, nesses casos, a gente tem a justiça afirmando que houve crime nos dois casos e a carreira desses jogadores certamente acabou, porque nenhum clube vai querer contratar um jogador que foi sentenciado a uma violência sexual e carreira de Mendy também, de Robinho, praticamente acabada. Estava lembrando aqui, Fernandinho, que o Robinho chegou a ser apresentado no Santos há pouco tempo e o Santos recebeu pressão, claro, da sociedade e também de patrocinadores. Aliás, o Santos não deveria nem ter feito o convite ao Robinho, porque ali o nome dele já estava no turbilhão, né? Pois é, o que aconteceu é que, na verdade, estava ali o afastamento do presidente na época e um outro presidente, o vice, acabou assumindo, que estava afastado, era o Orlando Rolo na época, e ele que acabou contratando o Robinho, e isso acabou tendo uma reviravolta muito grande. E a gente lembra também que não é um caso de assédio sexual, mas é um caso de assassinato. A justiça acabou comprovando, ou pelo menos condenando, o goleiro Bruno, que também está tendo dificuldade, ficou muito tempo fora. Tentou voltar algumas vezes, ele também sofreu o clube que o aceitou sofreu esse tipo de pressão. É muito complicado para o jogador continuar a carreira dele, viu, Pablo? Pois é, e agora é a questão do ídolo também, né, Fernando? Porque o Killing cobre isso muito bem na Itália, na Inglaterra, perdão, a Premier League é conhecidíssima no mundo todo, e o jogador, quando ele acaba atraindo a atenção da torcida de um clube, seja do Arsenal, por exemplo, ou do City, no caso da Inglaterra, ou aqui no Brasil, no caso do Santos, é uma geração inteira que, de alguma forma, o segue do ponto de vista do futebol. E a gente está vendo crianças aí na imagem com o Robinho. São os filhos dele, né? E a gente vê crianças acompanhando esse ídolo também, né? Olha, esse é o presidente, Pablo, desculpa te interromper, que na época contratou o Robinho, que estava abraçando ele ali, que é o Orlando Rolo. E aí eu queria ouvir de você, Fernandinho, você conhece muito bem a imagem que um jogador de futebol tem que ter, ou de um atleta, seja no futebol, no basquete, enfim, qualquer outro esporte, tem de ter para cuidar da sua imagem também, porque ele zela não só por ele, mas por toda a estrutura e a instituição, no caso do Santos, por exemplo, que ele estava representando. Né? Vai além só do caso do assédio moral, do crime cometido, né? Você tem aí acaba institucionalizando a marca, quando você atrela a marca de um time de futebol, do patrocinador que dá o suporte para esse time de futebol. Com esse tipo de situação, fica muito delicado, fica muito difícil e realmente a imagem do Robinho como jogador de futebol e também como um ser humano, como um cidadão comum, longe do esporte, também vai ficar muito arranhada, não vai ser fácil para a família do Robinho também. Nós vimos, ele tem filhos pequenos, a esposa dele também. Então é uma situação extremamente delicada, já se esperava esse tipo de condenação para o Robinho, se usou as instâncias que a lei permite, então a situação do Robinho está decretada aí pela justiça italiana e acho que junto com essa decretação da justiça italiana vem também a condenação esportiva do Robinho. Fala, Killing. E o Robinho é um jogador que é mundialmente conhecido, né? Jogador do Real Madrid, despontou no Santos, jogou no Manchester City, no Milan, então é claro que é uma decisão que repercute em todo mundo e é um crime grave, né? E há também mensagens de texto que foram divulgadas do Robinho falando com amigos, então tem aí uma repercussão mundial. O Robinho certamente fechou as portas em todos os clubes aqui da Europa, né? Provavelmente no Brasil também, dificilmente um clube vai querer ter a imagem atrelada a um jogador que foi condenado pela justiça, até por conta da pressão da sociedade. Então essa é uma notícia que repercute mundialmente, traz aí, né, um jogador brasileiro que jogou em grandes times aqui da Europa com uma condenação extremamente grave. Bom lembrar, o Pablo Killing também, ele fez parte dos Galácticos, que foi um super time com o Real Madrid, que tinha Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos, tinha muita gente boa, muita gente famosa. Infelizmente, esse desfecho de carreira do Robinho, e acho que o pior de tudo é para o ser humano Robinho, que deve estar muito arrependido de tudo isso que aconteceu. Ele negou, mas a justiça acabou comprovando, e agora
ver o que vai acontecer, qual vai ser o desenrolar jurídico dessa situação. Ele vai cumprir pena no Brasil, não vai, a sua limitação para a saída da nossa fronteira já está estabelecida. Então é uma situação delicada, os próximos dias aí vão definir o futuro como cidadão do Robinho, né? E o Fernandinho muito bem lembrou, esse caso teve todas as instâncias possíveis no país europeu, na Itália, onde isso aconteceu, até chegar à última corte, ou seja, o Robinho teve uma carreira ainda depois disso aí, de 2013 até agora 2022, pôde disputar, pôde jogar, ganhar dinheiro, ser ídolo, inclusive em alguns clubes até que isso viesse à tona, e o pior de tudo acaba sendo sempre para a vítima, no caso a mulher albanesa, que foi a mulher estuprada em Milão em 2013, segundo a justiça italiana, as acusações que a justiça acabou aceitando. Fernandinho Fernandes, bom trabalho para você. Obrigado. Muito obrigado, querido. Valeu, Pablo. Um abraço. Clinin, a gente se vê em breve, hein? Até mais. Nos vemos em breve, Fernandinho. Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Felipe Killing, obrigado pelas informações. Edição extraordinária, o Killing voltará mais tarde dentro do Jornal da Band, trazendo atualizações da condenação do Robinho. Agora a gente vai para o intervalo aqui no Band News TV. Daqui a pouquinho a gente vai ao Rio de Janeiro para falar sobre falta de doses para as crianças com relação à vacina da Covid-19, entre outros assuntos. Fique conosco.